Então, olá mais uma vez para o pessoal que está assistindo esse curso de revisão de questões de radiologia abdominal para provas de residência. Mais uma vez a gente está com Riene aqui conosco, fazendo os comentários da cirurgia, e a gente também tem Natália, que está fazendo os comentários de clínica. Certamente as duas vão passar aí primeiros lugares nas suas provas de residência, tenho certeza disso. Então, Natália, você conhece esse senhorzinho aqui que está nessa foto? Sim, o Papa, né? Francisco, né? É. E você tá vendo que eu tô aí com minha esposa, né? A gente tá batendo um papo com o Papa, e aí ele tá comentando assim, Adriano, qual é o seu maior desejo agora para 2020? Eu já tô percebendo que vai ter uma pandemia. Isso aqui foi em 2017, quando eu casei, Natália. Uhum. Aí ele disse assim, Legal. vai ter uma pandemia em 2020, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Mas qual é seu desejo? Eu disse, Papa, eu queria que quem assistisse esse curso e pagasse, passasse. Mas quem não pagar, Papa, eu sinto muito, eu acho que não vai passar, infelizmente. Ele pode deixar, Adriana, vai entrar nas minhas preces. Então, para você que ainda não fez sua contribuição, pare agora, volte lá, faça sua contribuição. A gente vai fazer uma doação bonita para instituições filantrópicas em prol da construção de um hospital pediátrico. Olha só, é uma contribuição para crianças ainda por cima. Então, não tem como não abrir seu coração nesse Natal, né? Então, eu espero que todos façam sua contribuição, divulguem nas redes sociais, né? E peçam para os seus amigos fazerem suas contribuições também. Então, hoje a gente vai falar, Natália e Riene, a gente vai falar sobre patologias intestinais nas questões de residência médica, né? A gente tem algumas questões para hoje. A gente vai começar com essa questão da UFRJ 2018, de uma mulher de 57 anos com dor na fossa ilíaca esquerda e irritação peritoneal localizada. Exame laboratorial mostrava leucocitose importante. Tomo de abdômen pélvico sugestiva de diverticulite de sigmoide. Eles nem colocaram a imagem, já colocaram o diagnóstico, o laudo do exame de imagem, né? Com coleção adjacente de cerca de 6 centímetros. Além do início de antibiótico terapia empírica específica, deve-se realizar. As opções são cirurgia de Hartmann de emergência, B, drenagem da coleção guiada por tomografia computadorizada, C, laparotomia exploradora de urgência e D, colostomia descompressiva. E você quer fazer um comentário aí, já que é uma questão mais de cirurgia? Pronto, pelo que tem especificado na questão, a paciente de 57 anos, que eles já afirmaram que está com a diverticulite, e na TC tem uma coleção de 6 centímetros. Pelos critérios de Hinton, que é uma classificação específica sobre a diverticulite, essa paciente estaria no Hinton 1B. E, em relação ao tratamento, a gente avalia com relação ao tamanho da coleção. Geralmente, coleções menores do que 4 centímetros, dá para fazer tratamento só com antibiótico terapia, e acima de 4 centímetros, primeira escolha, fazer primeiro a drenagem percutânea guiada por tomografia. Isso para tirar a paciente do quadro de urgência, depois de 4 a 6 semanas, que tiver a melhora clínica, e 4 a 6 semanas depois dessa drenagem, é que vai programar a cirurgia para fazer a sigmoidectomia e reconstrução primária. Maravilha, hein? Infelizmente não tem imagem aqui para comentar, né? Você quer fazer algum comentário, Natália, sobre esse caso? É um caso muito de cirurgia, né? Mas quer comentar alguma coisa? Acho que não. É uma questão bem da cirurgia mesmo, né? Maravilha. Então, Iene, resposta B, não é isso? Letra B. É isso aí, muito bem. Maravilha, Iene. Então, nesse caso, ele tem radiologia, mas tem o laudo da radiologia, não tem imagem radiológica. Vamos para as próximas questões. Essa daqui, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 2018. Apendicite aguda é a emergência cirúrgica mais comum em crianças. Dos exames laboratoriais de imagem utilizados para o diagnóstico nesse grupo de pacientes, qual dentre os abaixo tem maior sensibilidade? Essa questão a gente já comentou na aula passada, né? Eu fiz o comentário sobre a tomografia computadorizada e a ultrassonografia, né? Que na maioria das vezes em crianças a gente escolhe a ultrassonografia, mas o método com maior sensibilidade e especificidade
é a tomografia computadorizada. A gente evita utilizá-la pela questão da radiação nas crianças. Se precisar, se o diagnóstico permanecer dúbio, nesses casos a gente pede, se permanecer dúbio com ultrassonografia, a gente ainda pede a tomografia computadorizada. Vale mais a pena você irradiar o paciente e fazer o diagnóstico definitivo e a conduta resolutiva. Né? Então, letra D, como a gente já tinha comentado na aula passada. Agora, uma questão do SUS da Bahia, 2018. É um paciente de sexo masculino, de 61 anos de idade, branco, aposentado, com história de diabetes, mellitus tipo 2 e hipertensão. Apresenta-se ao pronto atendimento com queixa de dor na fossa ilíaca esquerda há 1 dia, associada a fezes amolecidas e febre. Nega muco, pus ou sangue nas fezes. Ao exame físico, apresenta frequência cardíaca de 88, pressão 130/90, temperatura 38,4 e dor, deve ser alguma coisa, dor à palpação, talvez. HB de 14,4, hematócrito 37, leucócito 18.000 com desvio esquerdo. Tomo de abdômen mostrada na figura revela efeito de massa devido à compressão extrínseca do sigmoide com borramento de gordura pericolônica. Frente ao quadro, indica o diagnóstico completo, diagnóstico mais provável. Né? Eu vou deixar as pessoas analisando alguns segundos aí a imagem, eu comento já em seguida. Então, 61 anos, né? Dor na fossa ilíaca esquerda há 1 dia, fezes amolecidas e febre. Tem leucocitose com desvio à esquerda, né? Então, a gente Professor, vendo... então, só para lembrar que geralmente esses pacientes com diverticulite, no geral a gente chama como se fosse um apendicite do lado esquerdo. É bem mais frequente a dor sem fossa ilíaca esquerda, porque o local mais comum de divertículos é em sigmoide. E é do lado esquerdo mais comum porque o diâmetro do cólon é menor comparado com o cólon direito. Mas isso não exclui a possibilidade de ter uma diverticulite do lado direito também, que é um diagnóstico diferencial da apendicite. Maravilha, Anne. Perfeito. A definição de apendicite do lado esquerdo é perfeita, né? A apresentação clínica é muito semelhante. O que varia mais, eu acredito, seja a faixa etária do paciente, né? A gente pensa mais em apendicite em pacientes mais jovens e pacientes mais idosos, que aí eles tendem a ter mais divertículos. Então, a tomografia computadorizada, eu acredito que é uma tomografia computadorizada com contraste venoso, está um pouco duvidoso. Só para confirmar, Riene, você está vendo o meu apontador aqui, né? Dá para ver. Certo. Então, a gente está vendo aqui, foi utilizado contraste retal, a gente tem um contraste aqui dentro do cólon esquerdo e alguns divertículos preenchidos por contraste aqui. Então, a gente percebe que tem uma doença diverticular. E adjacente, a imagem está um pouco difícil, mas adjacente a gente percebe essa coleção, né, junto ao sigmoide, e tem líquido dentro dessa coleção e gás também no interior, né. Ele comenta aqui no enunciado que a TC de abdômen mostrada na figura revela efeito de massa devido à compressão extrínseca do sigmoide com borramento da gordura pericolônica. Então, você tem a diverticulite, né, o quadro todo ele indica nessa direção de diverticulite, e você tem uma das complicações da diverticulite, que é o abscesso. Então, a gente tem aqui uma coleção pericolônica, né, como eu tinha comentado, com gás no seu interior. Isso é um abscesso. E aí, a resposta para a questão, né, é você comentar que existe uma diverticulite aguda, complicada, ou uma diverticulite aguda com abscesso intraabdominal, né, você tem que mostrar que existe uma complicação. E para isso existe uma classificação, né, Riene, das diverticulites. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Dentro da classificação tem o RINT, classicamente era de 1 a 4, o RINT modificado começa em 0, que é sem nenhuma alteração, praticamente sem nenhuma alteração aparente. O 1A tem só hiperemia e borramento, próximo pericolônico. O 1B já teria o abscesso e a coleção pericolônica. O 2, abscesso à distância, mais classicamente na pelve. O 3 tem uma peritonite purulenta e difuso, todo o abdômen.
e o 4, peritonite fecal. Então, Perfeito. esse seria a RINT em 2, né, professor? Exato. Seria a classificação 2 de HIT. Que você tem um abscesso pericolônico, né? Tratamento nesse caso, Riene, qual que seria? Primeiro, clinicamente o paciente está estável, né? A PA está boa. Pelo que não tem descrito completo aqui, mas acredito que a dor era localizada em fossa ilíaca esquerda. Se tiver janela para puncionar, guiado por TC, a gente faz primeiro a punção, drena o abscesso, faz antibiótico. Quando o paciente estiver mais estável, faz a cirurgia eletiva. Uma vantagem, não é todo serviço que tem, mas uma vantagem da gente conseguir fazer essa abordagem percutânea é porque depois, quando a gente vai operar eletiva, a gente faz a sigmoidectomia e a reconstrução primária, ou seja, término terminal, o paciente não sai com nenhuma ostomia. Já se esse paciente tiver um serviço que não tem como a gente transferir para uma punção percutânea, ou nos casos dos pacientes com HIT 3 e 4, que já é peritonite difusa, que a gente vai operar de urgência, geralmente é feita a sigmoidectomia seguido de um Hartmann, ou seja, o paciente vai sair com colostomia terminal e fecha o coto do reto. Maravilha. Uma observação do ponto de vista prático é que, eventualmente, existe uma certa dúvida entre diagnósticos de diverticulite de sigmoide e tumores de sigmoide. Nem todo caso é tão exuberante e tão evidente. E aí existem alguns critérios radiológicos que a gente utiliza que eu acredito que nunca vai ser cobrado na prova de residência, justamente por aqueles fatores que eu comentei. Não se quer dar margem para questionamento e recurso. Mas na vida real, diverticulites e tumores de sigmoide, eles podem se sobrepor. E aí a gente utiliza alguns critérios para tentar direcionar qual é um e qual é outro. Normalmente, os tumores, eles causam obstruções mais abruptas do que a diverticulite. A diverticulite, ela faz uma estenose, uma redução do calibre luminal, ela é mais progressiva. Além disso, o segmento acometido é maior pela diverticulite muitas vezes do que o tumor, né? Mas, enfim, varia bastante de paciente para paciente. Também tem uma coisa bem interessante que é a chamada perda da estratificação parietal. Nos exames de imagem, via de regra, a gente consegue determinar as camadas da alça que a gente está analisando, mucosa, submucosa, muscular, serosa não dá para ver. E aí, nos tumores, isso fica muito mais heterogêneo. Você perde essa estratificação, esses estratos, essas camadas. E aí, esse é mais um sinal que a gente utiliza para diferenciar o tumor da diverticulite, né? Mas uma das condutas assim mais comuns que a gente observa é esfriar o processo e investigar para tumor posteriormente, né? Você esfria e faz a colono, enfim, faz um novo exame de imagem e por aí vai. Natália, quer fazer algum comentário sobre essa questão? Professor, eu acho que só da parte clínica, né, que da diverticulite, que acaba sendo mais a antibiótico terapia, né? Lembrar que tem que iniciar a antibiótico terapia empírica, cobrindo mais os patógenos entéricos, né, que vão ser principalmente gram-negativos e anaeróbios, e que, assim, não é o caso da questão, né, que é uma diverticulite complicada, então vai precisar ir para classificação, como o Riane disse, para intervenção, seja por drenagem ou cirurgia, mas a gente tem que sempre lembrar da antibiótico terapia, que no caso do internado vai cobrir gram-negativos e anaeróbios pode ser um único antibiótico, como o tazocin, ou uma associação de um que cobre gram-negativos com o metronidazol, né, que poderia ser ceftriaxona, cipro com metronidazol. E nos casos não complicados, pacientes sem comorbidade, nos casos mais tranquilos, né, acho que a maioria dos que aparecem para a gente na clínica no PS, a gente pode inclusive dependendo dos critérios, né, liberar para casa com antibiótico terapia oral com uma reavaliação precoce, né, depois do exame de imagem, mostrando que não há realmente nenhum fator complicador. E aí, nesse caso, o antibiótico oral seria o próprio ciprofloxacin com metronidazol ou Bactrim, enfim, teria algumas opções que a gente poderia fazer. Acho que da parte clínica seria mais lembrar esses pontos, né? Maravilha, muito bom, Natália.
Vamos para a próxima. Olha, está sendo uma revisão aí para todo mundo. O pessoal pagou radiologia e está ganhando clínica e cirurgia, viu? Vamos lá. USP São Paulo 2017. Paciente de 60 anos de idade, masculino, chega ao pronto-socorro com história de episódios de cólica intestinal, com piora progressiva há 6 meses. Há 1 mês vem apresentando episódios de diarreia explosiva, incontinência fecal. E há 1 semana de distensão abdominal, vômitos e parada de eliminação de gases e fezes. Então, ele tem um quadro, um abdômen agudo obstrutivo, pelo visto, né? Antecedente de apendicectomia há 20 anos e colocação de prótese endovascular de aorta há 1 ano. Refere fazer tratamento de hipertensão arterial e diabetes. Radiografia de abdômen, aqui abaixo. Em relação ao caso, a radiografia apresentada é correta afirmar que. Então, vamos ver as opções. A imagem está bem difícil, mas vamos tentar extrair o máximo dela. A localização da prótese aórtica sugere isquemia mesentérica. A presença de gás no intestino delgado e no cólon sugere neoplasia de cólon obstrutiva. A presença de gás predominantemente no cólon sugere válvula iliocecal competente. O velamento na radiografia em ortostase sugere diverticulite perfurada. Né? Então, a primeira opção fala de isquemia mesentérica, né? A segunda opção fala de neoplasia. A terceira fala de válvula iliocecal competente. E a quarta opção fala de um abdômen agudo inflamatório, né? Então, baseado aqui na primeira questão sobre prótese aórtica, né? Então, a gente observaria a prótese aórtica, a gente procura uma imagem metálica, como se fosse uma grade, né? Uma grade metálica alongada, um tubo, que vai se projetar em cima da coluna. Nessa imagem específica está bem difícil de ver. Sinceramente, eu não consigo determinar onde está essa endoprótese desse paciente, né? Mas isquemia mesentérica, primeiro que eu considero algo bem difícil de se cobrar num concurso, especialmente utilizando imagens de raio-x. Se alguém for cobrar alguma questão de isquemia mesentérica, certamente vai ser uma tomografia computadorizada com contraste, não vai ser um raio-x. E seria uma questão bem avançada, na minha opinião. Eu acho bem difícil de se cobrar. Uma prova de radiologia, tudo bem, mas de uma maneira geral, acho difícil de se cobrar isso. Então, na isquemia mesentérica, você vai ter basicamente no raio-x distensão de alças, né, de delgado, você não vai ter, a gente falando de isquemia mesentérica da artéria mesentérica superior, você não vai ter distensão de cólon, tá? Você vai ter uma distensão de delgado. E o quadro clínico, ele vai se apresentar de uma forma bem diferente, né? Ele não vai ter, não vai se apresentar dessa forma aqui, como tá sendo mostrado, né? Aqui de um quadro obstrutivo, de um desenvolvimento até meio que súbito, assim. O que é que a gente enxerga nessas imagens aqui? Eu acredito que seja um raio-x em ortostase e um deitado, e a gente observa de uma maneira fácil, mesmo nessa imagem com a qualidade mais difícil, a gente percebe que tem uma distensão de alças intestinais na periferia, que seria cólon, tá? E também no centro da imagem. E até faz aquele aspecto de empilhamento de moedas aqui, ó, você consegue perceber as válvulas bem espessadas e bem marcadas. Acredito que dê para ver isso daí. Então, assim, de uma maneira geral, o cólon, quando ele está obstruído, você tem uma distensão formando como se fosse uma moldura. Tá? Tem moldura cólica, então lembra, que fica na periferia. Tá? E delgado fica no centro. Na vida real, às vezes deixa dúvida. Tá? Mas, assim, para uma questão de prova, normalmente vão escolher uma questão muito... uma imagem muito fácil de se ver. Tá? Então, aqui, a presença de gás predominantemente no cólon sugere válvula iliocecal competente. Não tem nada a ver com isso daqui que a gente está vendo, né? A gente tem uma distinção de delgado aqui, presente. O velamento da radiografia em ortostase sugere diverticulite aguda perfurada. Também não tem nada a ver. Diverticulite aguda perfurada, a gente observaria o pneumo peritônio, que não está sendo mostrado
nessas imagens. A gente tem uma distinção de cólon e de delgado. E aí, diante de todas essas opções, o que se encaixa melhor em uma obstrução de cólon e delgado, né, é a neoplasia de cólon obstrutiva, que bate com esse quadro clínico desse paciente. Riene, você queria fazer um comentário sobre essa apresentação clínica da neoplasia de cólon? A questão caracteriza bem o quadro bem clássico da neo de cólon. Geralmente são pacientes mais idosos, idade mais avançada, geralmente com dor abdominal mais arrastada, e o mais característico é a mudança do padrão intestinal. Paciente que previamente era constipado começa a apresentar quadros diarreicos, ou o paciente que previamente tinha um hábito intestinal mais regular começa a apresentar constipação. Outra coisa que sempre chama a atenção na clínica, para a gente começar a investigar neoplasia, são pacientes que apresentam anemia ou então sangramento oculto nas fezes. A gente sempre tem que rastrear anel de cólon. E a questão também aí, que ele vem apresentando episódio de diarreia explosiva e depois evoluiu com obstrução intestinal. E essa diarreia explosiva, você atribui ao quê? Pronto. Aí, toda vez que a gente tem algum ponto de obstrução no trato gastrointestinal, anterior a esse ponto de obstrução vai ter a peristalse de luta, e posterior ao ponto de obstrução, o intestino também apresenta peristalse. Então, pode ser que a partir daquele ponto, como continua tendo peristalse, o paciente está obstruído, mas o conteúdo do cólon que tinha a partir da obstrução sai na forma de diarreia. Perfeito, perfeito. Até o momento que houve uma obstrução completa, que é o que a gente tá vendo aqui, né? Natália, gostaria de falar alguma coisa? Acho que só reforçar isso que Reni falou da anemia, né? Principalmente a anemia ferropriva em homens é uma indicação clássica da gente rastrear, né? Porque quando ocorre perda de ferro no metabolismo das anemias, geralmente está associado a perdas, né? Porque o ferro ele é reutilizado geralmente. Então, nas mulheres ainda há perda menstrual, que a gente pode justificar, mas nos homens, principalmente na idade do paciente, né, 60 anos, mais idoso, está bem na idade das neoplasias, e é realmente importante o diagnóstico diferencial. Natália, você gostaria de fazer um comentário sobre rastreamento de câncer de cólon? Qual o protocolo mais atual? Professor, geralmente o rastreamento, né, a gente pode fazer de 3 formas, ou com colonoscopia a cada 10 anos, ou com a retossigmoidoscopia a cada 5 anos, ou com a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que acaba sendo o exame menos invasivo, né? A gente inicia o rastreio com 50 anos nos pacientes, e no caso de história familiar, acaba iniciando 10 anos antes da idade do familiar acometido. Né? Tem essa particularidade, mas na população geral, é a partir de 50 anos. Acho que é isso. Queria fazer um comentário sobre colonoscopia virtual. Vocês já escutaram falar sobre isso? A ATC e tem a reconstrução, né, da imagem. Isso. Uma coisa. Então, a colonoscopia virtual é um exame de tomografia computadorizada que tem uma história bem interessante, que ela tem um paralelo com o desenvolvimento de simuladores para voo, para pilotos. Então, com o desenvolvimento desses simuladores, houve uma evolução muito grande nas reconstruções tridimensionais computadorizadas. Isso meados da década de 90. Até que pegaram essa tecnologia e levaram para a medicina. E aí, é um exame que a gente distende o cólon, a gente passa uma sondinha retal, pega uma perinha e faz várias bombeadas para distender todo o cólon. O paciente, previamente, ele faz um preparo intestinal semelhante ao preparo utilizado para colonoscopia óptica mesmo. E depois de estender, a gente faz a tomografia computadorizada sem contraste venoso nesse paciente. Existe um contraste que o paciente bebe em casa, que a gente chama de
é uma marcação fecal, que chama. E aí, o preparo intestinal, que é, enfim, para limpar todo o intestino desse paciente, junto com esse contraste iodado, faz com que qualquer resíduo que permaneça lá, ele vai ficar marcado com contraste. Então, a gente consegue diferenciar o que é um pólipo, o que é uma neoplasia obstrutiva, do que é simplesmente um resto de fezes que ficou nesse cólon do paciente. Então, é um método que a gente pode utilizar em substituição à colonoscopia óptica. Obviamente, é o padrão ouro, a colonoscopia óptica, mas ele é um pouco menos invasivo, tá? Não precisa sedar o paciente ele faz, enfim, acordado, a gente só faz essa distensão dele, tá? E é um exame bem rápido, não utiliza contraste em via venosa. Depois disso, a gente faz um pós-processamento dessas imagens. Então, a gente coloca num computador especial, que, enfim, chama Workstation, que toda máquina de tomografia, quando você compra, ela vem com esse computador para os pós-processamentos, a Workstation. E aí você compra separadamente o programa de colonoscopia. E com esse programa ele faz uma reconstrução que você navega dentro, é como se você estivesse viajando dentro do cólon. E aí vai procurando os pólipos, enfim. Em se identificando, aí você indica a colonoscopia óptica para ressecção. Esse exame ele ficou relativamente famoso em 2009, 2010, porque o Obama fez esse exame. Ele preferiu, em vez de fazer a óptica, ele fez a virtual. E aí entrou meio que na modinha e se fez bastante. É um exame muito utilizado nos Estados Unidos, no Brasil não pegou tanto, tem um pouco a ver com a questão de fontes pagadoras. É um exame extremamente trabalhoso e, até onde eu sei, não existe um acordo muito bem definido entre os serviços de imagem e as fontes pagadoras para que esse exame seja um pouco mais bem remunerado e acaba que não entra na nossa rotina no dia a dia. Tá bom? A sensibilidade é semelhante em relação à colono mesmo, normal? Todos os estudos de colono virtual são nessa direção, Riene, que é justamente para provar a não inferioridade em relação à óptica, e é absolutamente a mesma. Com o benefício de você identificar coisas fora. Isso também é um dos focos dos estudos, que é mostrar quantos pacientes que fizeram colono virtual identificaram aneurisma de aorta, tumores renais, tumores, enfim, pancreáticos, etc. Então, tem esse benefício adicional. Inclusive, fazer mais um comentário relacionado à radiologia do futuro, né? A questão da inteligência artificial, ela está muito presente em todas as áreas da medicina e muito na radiologia, naturalmente. É uma especialidade que ela está, digamos, na vanguarda da tecnologia dentro da medicina. Então, é natural que surjam muitas novidades em relação à inteligência artificial e radiologia. E isso não vai somente no diagnóstico, porque muita gente até comenta meio que de uma forma leiga, vai acabar a radiologia porque os computadores vão identificar tudo. Mas a radiologia ela não se limita a você identificar uma lesão, um nódulo pulmonar, por exemplo. Ela não é limitada a isso. Ela é limitada, ela é muito maior do que isso. Mas a gente enxerga que a inteligência artificial ela vem para aumentar principalmente nossa produtividade. Então, assim, no futuro, você espera que, por exemplo, quando você abre o seu computador e tem lá 30 exames, ele vai estar classificado baseado nos mais graves, nos que são provavelmente mais graves. Por exemplo, isso já acontece hoje, lá em São Paulo, na rede pública, existe um algoritmo que lê todas as tomografias de crânio para ver quem tem hemorragia e quem não tem. E os que têm hemorragia, eles são os primeiros a serem analisados na lista. Então, essa vai ser uma realidade. Mas, voltando para o que eu queria comentar, os algoritmos de inteligência artificial eles vão estar incorporados nas máquinas de tomografia e de ressonância magnética, de diversas formas, desde aumentar a velocidade da aquisição do exame na ressonância magnética, que são exames demorados, até você avaliar automaticamente determinadas coisas que normalmente você não avalia. Um exemplo prático.
existem vários estudos de você aproveitar uma tomografia computadorizada que foi feita para cálculo renal, por exemplo, e você medir densidade de corpo vertebral e colocar isso no banco de dados populacional, e você estimar quem é que vai ter mais fratura no futuro. Então, vai sair em paralelo ao laudo, que vai ter o radiologista dizendo, tem um cálculo do lado direito de tantos centímetros, vai sair um relatório complementar, do tipo, esse paciente tem um risco de fratura nos próximos 10 anos de 5%, aí vai ter um outro dado, do tipo assim, o score de cálcio coronariano desse paciente é de tanto, então vai ter um relatório suplementar que vai, enfim, dar mais substrato na condução desses pacientes, mas que não era o foco do exame inicial. Tá? Então, um comentário aí, acho que é uma curiosidade para todo mundo, né? Vamos lá, voltar para as provas de residência. Então, confirmou aqui. Professor, acho que só comentar mais uma coisa que eu acabei deixando passar, que é principalmente para a gente lembrar a diferença de exame de rastreio e exame diagnóstico, né? Que aquelas indicações que eu falei são para exames de rastreio. O exame de rastreio é quando o paciente está assintomático, que não é o caso da questão. Nesses casos que o paciente tem sintomas, ou no caso da anemia ferropriva, da alternância de hábito intestinal, aí já não se enquadra naquelas indicações que eu falei, né? Seriam exames diagnósticos, e aí você vai solicitar o exame com base na clínica do paciente e com a suspeita da neoplasia, né? Acho que só para deixar clara essa diferença, que às vezes as provas, principalmente de preventiva, gostam de cobrar, né? Legal, muito bom, Natália, obrigado. Vamos para a próxima. Então, aqui neoplasia de cólon obstrutiva, né, como a gente tinha discutido. Então, a questão de 2017 da UERJ. Paciente do sexo masculino, 55 anos, com história de laparotomia há 15 anos devido à úlcera péptica perfurada. Ou seja, ele teve um abdômen agudo perfurativo, né? Deu entrada na emergência com quadro de suboclusão intestinal. Então, o paciente abriu a barriga e agora está com suboclusão intestinal. A gente já tem uma hipótese diagnóstica, né? Radiografia de abdômen demonstrou distensão de ácido delgado com níveis hidroaéreos, cólon de diâmetro normal e gás no reto. Ou seja, se tem gás no reto, ele não está completamente obstruído. Além de reposição hidroeletrolítica, a conduta mais adequada neste momento é clíster glicerinado, aspiração nasogástrica, laparotomia exploradora, laparoscopia diagnóstica. Riene, você quer comentar? Pronto. A questão está descrevendo um paciente com quadro de suboclusão, como tem história prévia de laparotomia. A causa mais comum que aponta para a gente é brida. Ele já afirmou que não tem gás no reto, então não tem nenhuma justificativa de se fazer solução glicerinada via retal, que a obstrução, a suboclusão é a nível de delgado. O paciente não está instável, não tem irritação peritoneal, então não tem indicação de laparotomia. Laparoscopia diagnóstica também não seria indicação, porque pela clínica, pela história prévia dele, já aponta para a gente que é uma provável brida. A conduta no momento seria deixar uma sonda nasogástrica aberta e observar o paciente, além de estabilizar clinicamente, em termos de eletrólito. Esses pacientes fazem muita desidratação, pacientes com quadro de obstrução ou semioclusão intestinal. Dependendo da referência, a gente pode observar esses pacientes com suboclusão por 24 a 48 horas. Tem umas referências que observam até 3 dias, 72 horas. A maioria deles melhoram só com a sonda nasogástrica aberta e as medidas clínicas. Maravilha, Riene, muito bom. E essa era a resposta mesmo, aspiração nasogástrica, né? Deixar uma sonda aberta. Quer comentar alguma coisa, Natália, nessa questão? Não, professor, acho que bem da cirurgia. Bem da cirurgia. Questão cirurgiana. Para lembrar de outros 2 pontos. Todo procedimento cirúrgico que é feito, principalmente andar inferior do abdômen, é fator de risco para fazer brida. Então, não é a primeira escolha tratar uma brida com um novo procedimento cirúrgico, porque vai aumentar o risco do paciente. E outra coisa que antes era uma contraindicação, quase que absoluta, fazer laparoscopia no paciente que tem obstrução intestinal, pelo risco de, durante a inserção dos trocáteis, como tem distensão de
delgado e cólon, risco de perfurar a alça. Hoje em dia, não é mais uma contraindicação absoluta, tem outros locais para fazer punção, por exemplo, avaliando clinicamente o paciente. Mas se não for aquele paciente muito distendido, dá para escolher outros locais de punção e fazer a laparoscopia. Maravilha, muito bom. Então vamos para essa do SUS de Roraima, 2019. Acho que é SUS Roraima, né? Paciente de 72 anos apresentando febre, dor na fossa ilíaca esquerda de forte intensidade. Pareceu dor em fossa ilíaca esquerda de forte intensidade, é diverticulite, pessoal. Com plastrão palpável, parada, eliminação de gases e fezes. Hemograma HB de 12, um leucocitose 15.500, bastões 6%. Raio-X sem evidência de pirão peritônio, ou seja, não estava perfurado, né? Ultrassom demonstra edema. Interessante que ele utilizou ultrassom aqui, não a tomografia computadorizada. Achei interessante isso. E pode ser a realidade de muitas pessoas. Aí, você pode ter facilmente ultrassom, que é um exame que dá para fazer diagnóstico de diverticulite, e pode ser um pouco mais difícil fazer uma tomografia computadorizada. Então, ele demonstra edema e uma coleção justaposta ao sigmoide, ou seja, ele encontrou uma coleção junto do sigmoide, né? Provavelmente um abscesso relacionado a diverticulite, né? Qual o diagnóstico mais provável e o tratamento proposto? Às vezes, a gente consegue identificar, inclusive, o divertículo que está inflamado, às vezes ele fica preenchido por líquido, dá para encontrar e fazer o diagnóstico por ultrassom. Tá? Então, as opções são diverticulite aguda, laparotomia exploradora, AB, neoplasia, né, adenocarcinoma de sigmoide, laparotomia exploradora. Então, como eu tinha comentado no vídeo passado, sempre que for uma questão de adenocarcinoma, o mais provável que se fale de perda de peso, alguma coisa nesse sentido. Aquela questão que a gente viu, né, ele enfocou mais no hábito intestinal, ele não falou de perda de peso. Mas seria mais ou menos, da forma como foi desenhado aqui a questão, é um abdômen agudo inflamatório, né? Opção C, diverticulite aguda e antibiótico terapia, e opção D, adenocarcinoma de sigmoide, antibiótico terapia e estadiamento. Quer fazer um comentário, Riene? Professor, na questão ele não quantificou o volume da coleção, mas de qualquer forma o paciente está estável, o quadro álgico está localizado, está só em fossa ilíaca esquerda, não tem peritonite difusa. Então, a conduta inicial, iniciar antibiótico. Seria ideal se o exame tivesse quantificado a coleção para ver se vai funcionar ou não. Lembrar que esses quadros de diverticulite com oclusão intestinal não é pelo divertículo inflamado em si, ou é compressão extrínseca do abscesso pericólico, ou consequência é um processo inflamatório crônico, que geralmente o paciente que faz o primeiro episódio de diverticulite, no geral, um terço desses pacientes vão ter um outro episódio. Um terço desses que tiveram um segundo episódio tem chance de ser complicado. Então, no geral, como tem esse processo inflamatório crônico, tem o quadro de oclusão intestinal por espessamento da parede do colo em si, e não que o próprio divertículo vá ocluir o trânsito do intestino. Perfeito. Então, opção C é a resposta correta. Natália, quer comentar alguma coisa? Não, professor, acho que é isso. Outra questão de cirurgia, né? Tá. Hoje é só cirurgia. Vamos lá, uma questão do nosso Hospital Universitário Onofre Lopes, da UFRN, paciente de 60 anos, diabética e hipertensa, é atendida na UPA com dor e distensão abdominal há 5 dias. Relata perda de peso de aproximadamente 15 quilos em 2 meses. Refere antecedentes de colecistectomia e esterectomia. Então, falou em perda de peso, 15 quilos em 2 meses, já vai direto em neoplasia, né? Já acende todos os alertas aí para neoplasia. Ao exame, encontra-se desnutrida, descorada, taquipneica, com abdômen distendido, dolorosa palpação na fossa ilíaca direita, com sinais de irritação peritoneal. Um raio-x de abdômen mostra dilatação de alças intestinais e níveis hidroaéreos, ou seja, ela está obstruída. Leucócitos 11.300,
né? Instituídas medidas de suporte com pressão por sonda nasogástrica com melhora clínica. Foi submetida à tomografia computadorizada de abdômen que revelou obstrução do delgado distal e presença de espessamento na parede do cólon direito. Diante desse quadro, a mais provável causa de obstrução é. Então, assim, o quadro está super florido aqui, não tem o que questionar, né? Aqui vai ser uma neoplasia de cólon direito. Vou fazer alguns comentários aqui sobre as outras opções. Então, doença de Crohn. Doença de Crohn se for cobrada uma prova de residência, vai ser um paciente mais jovem, um paciente entre 20 e 30 anos, né? Vai ser uma doença, o padrão de acometimento, enfim, o local mais comum é ilho distal e o cólon direito, né? Principalmente o ilho distal. Ele pode ter o aspecto salteado, né, de acometimento, né? E vai ser um quadro clínico bem diferente do que foi colocado aqui, né? Ela vai constar em algum momento diarreia nessa paciente, né? E não, conforme a gente está vendo aqui, um quadro de obstrução súbita, perda ponderal de 15 quilos em 2 meses. Apendicite crônica também não. A história ela seria de um quadro de apendicite que não foi tratado cirurgicamente, e aí, enfim, ficou reagudizando, e aí você vai ter uma apendicite crônica, né? E, por fim, a aderência por bridas, a gente teria um quadro clínico bem parecido com o que a gente viu antes, né? Um paciente que foi operado, que aí fez uma obstrução intestinal, seria um pouco diferente. Se bem que ela tem uma colestectomia e uma esterectomia, né? Mas aí, diante de todos os outros achados, a gente não pensaria em aderência por bridas, né? Até porque, na tomografia computadorizada, a gente está vendo um espessamento parietal do cólon direito com características obstrutivas que está levando a obstrução do delgado, dilatação do delgado montante. As bridas, nos exames de imagem, é muito difícil da gente encontrar as bridas. Normalmente a gente só encontra a obstrução mesmo, a gente não vê a brida garroteando mesmo o intestino, a gente vê uma obstrução difusa e às vezes a gente identifica um ponto que está de redução de calibre, que é suspeito para que ali você tenha a brida, né? As imagens de tomografia que mostram brida são extremamente raras, porque é muito difícil ver mesmo a brida indo lá e garroteando o intestino, né? Quer fazer algum comentário, Riene, sobre essa questão? Não, professor, está bem. O senhor explicou muito bem. Tá. Então, neoplasia de cólon direito é a resposta correta aqui. Aqui, hospital HEA, eu não sei que hospital é esse, vocês sabem? Acho que não, né? HEA 2018, a gente tem um paciente do sexo masculino, de 56 anos, que refere dor periumbilical com evolução de 24 horas, associada à parada de eliminação de flatos e fezes. Aí ele colocou aqui, revisão de sistemas, aparelho gastrointestinal, constipação intestinal crônica, exame físico, mucosas úmidas, aparelho cardiovascular, eu acho, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, frequência cardíaca 110, pressão 100 por 80, raio-x de abdômen com imagem de grão e café. Pronto. A pessoa, para responder isso aqui, ela tem que saber o que é a imagem de grão e café, né? Se colocasse assim, tirasse tudo isso daqui, colocasse raio-x de abdômen com grão e café e as hipóteses, você responderia, né? Então, a gente tem as opções aqui, intuscepção intestinal, volvo de sigmoide, obstrução por fito bezoar e obstrução por tumor. Então, eu coloquei aqui algumas imagens radiológicas para ilustrar o que é que seria cada um desses, como é que se apresentaria cada um dessas patologias, né? A resposta era volvo de sigmoide, mas eu vou mostrar aqui as imagens. Então, a primeira imagem que eu estou mostrando aqui é da intuscepção. A intuscepção, você tem a cabeça de intuscepção, né? Você tem a herniação de uma alça dentro do seu segmento logo adiante. E a gente está vendo aqui, ó, a alça formando essa imagem como se fosse uma taça, né? Aqui é a cabeça da intuscepção
herniando para dentro do colo. Num quadro, num paciente de 56 anos, as principais maiores causas de intuscepção são neoplasias. Já nas crianças, você tem intuscepções que são decorrentes de pólipos, enfim, ou às vezes não tem nenhum substrato patológico para acontecer a intuscepção, né? Então, a imagem da intuscepção é essa daqui, a cabeça da intuscepção entrando dentro de um segmento, né? O quadro clínico não apontava nada para neoplasia, que seria a suspeita para intuscepção num paciente nessa faixa etária, né? Então, e também não é, esse sinal do grão do café não é da intuscepção. O outro que eu coloquei aqui é do fitobezoar, né? Então, seria uma questão que apontaria para um paciente psiquiátrico, paciente que tem aquelas tricotilomania, né? Ficar arrancando cabelo, às vezes come cabelo. E aqui a gente tem uma imagem, uma distensão da câmara gástrica, uma grande distensão da câmara gástrica, com conteúdo heterogêneo. Isso daqui é um paciente que comia cabelo, fez um bezoar enorme dentro da câmara gástrica, né? Aqui mais uma imagem mostrando o bezoar dentro da câmara gástrica, que está um pouco difícil de ver nesse raio-x, mas a tomografia computadorizada está mostrando aqui essa imagem heterogênea com gás entremeado, preenchendo toda a câmara gástrica. Isso aqui é um bezoar de cabelo, tá? Aqui é uma outra imagem, aqui é um enema opaco, não é um raio-x simples, tá? Mostrando aqui a introdução de contraste, aqui no cólon esquerdo, cólon transverso, e a obstrução abrupta do calibre desse cólon transverso, mostrando que tem um tumor crescendo e fazendo a famosa imagem da maçã mordida, né? Você tem aqui o talo da maçã está aqui, né? Então essa é a imagem da maçã mordida. E, finalmente, a imagem do grão de café, que é o volvo de sigmoide. Aqui está um exemplo do volvo de sigmoide. Ele torciona no seu próprio mesentério e faz essa distensão aqui, que é a imagem do grão de café. Como a gente está percebendo aqui, ó, tem a imagem do grão de café. Tem outros sinais, sinal do Polo Norte, que está apontando aqui para cima o norte, mas a frase clássica é do grão de café. Também tem da ferradura, também tem gente que enxerga a ferradura. Então, o radiologista é muito criativo para inventar esses nomes para memorizar, né? Essa imagem daqui eu achei bem bonita, realmente parece um grão de café. Então, para a nossa resposta aqui, grão de café é igual a volvo de sigmoide, tá bom? Então, acho que por hoje era só, né, meninas? Obrigado pela presença de vocês, muito bom essa discussão. Está sendo, no final das contas, uma discussão de cirurgia em paralelo, de questões de cirurgia, questões de clínica, e eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. Então, pessoal que estiver assistindo, divulguem nas redes sociais, peça para os seus amigos fazerem suas contribuições, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço grande, Riene, um abraço grande, Natália, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Até.